Pedro Evaldo Martins tem uma história bastante interessante na questão que envolve a estrutura, a área do campo do Renner, em Montenegro, né? Tu fizeste um movimento junto ao governo do estado, Antônio Brito, governador na época. Como é que foi? Explica pra gente o que aconteceu naquela época. Na época mesmo não era o Brito o governador, era o Pedro Simon. Certo. Tu vê que levou tantos anos que foi resolvido no terceiro governo. Que passou pelo governo Pedro Simon, que a gente foi muito iludido, que vai vir um colégio militar para Montenegro, vai ser muito bom para o clube, isso, aquilo. Então a gente não sabia o que cerca a nossa política. E então houve tudo aquilo ali e logo em seguida a gente praticamente quase que ficamos sem o campo. Se não é a gente ali agir politicamente e com rapidez, nós teríamos perdido aquela praça de esporte ali. A área ia passar para a Brigada Militar? Já tinha no caso passado, né? Porque as coisas eram feitas tudo assim sem a gente ficar sabendo. Certo. Os políticos usam essa artimanha. Como é que foi revertido essa situação, Pedro? Foi revertida, na verdade, nós tivemos que entrar na justiça e aí depois então foi conseguido politicamente. Porque a gente sabia que na justiça, e a justiça é uma coisa que ela diz que tarda, mas não falha. Mas nós tínhamos pressa. Porque tu vê uma coisa que depois que a gente conseguiu aquilo ali, o Renner melhorou muito em termos de estrutura, de tudo. Então, eu lembro que também no tempo do Alceu Colares, a gente tinha os políticos que nos ajudavam bastante, tudo, mas era tudo coisa assim que ia indo. Porque o político também não é fácil, o político é difícil de resolver uma coisa de uma hora para outra. E no governo Antônio Brito, aí sim, porque a coisa foi apertando e tinha que ser decidido, tinha que ter uma decisão. E aí então foi quando eu procurei o Lazier Martins, e ele através, que era muito amigo do governador Antônio Brito, então foi ali que a gente conseguiu. E na época o Paulo Odoni também era líder do governo Brito, e aí eu fiquei muito amigo do Paulo Odoni, e aí então foi quando a gente conseguiu. Certo. Então, pessoas importantes na época foram o Lazier Martins, o Paulo Odoni e o próprio governador, né? E a Madalena também, ela foi muito importante porque ela nos ajudou muito politicamente. Ela tinha uma boa relação com o Brito? Né? Haja visto que quando o Brito veio a Montenegro 2 vezes, que desceu no campo do Renner, ela era uma das pessoas que era uma das cabeças para fazer aqueles eventos que a gente fazia ali. Certo. Então, a praça de esportes do Renner poderia, se não fosse essa movimentação, não ser mais do clube, né? Com certeza não.